kleine Mädel klappt in Tier, tuk, tuk, tuk. Liebe Mami, helfen mir, tuk, tuk, tuk. Ich will später Regen kommen, tralailara, a ganzen Tagen wenn vernommen, tralailara. Eu sou Cláudio Levitan, vim da Lituânia, quer dizer, meu pai nasceu em Keidânia, na Lituânia, e foi para Quatro Irmãos com toda a família em 1927. E com base nessa história, nessa viagem deles e nos parentes nossos que ficaram em Keidânia e que a gente ficou sabendo depois da guerra, que todos foram mortos no Holocausto, eu fiz um trabalho em homenagem a eles, chamado Minha Longa Milonga. Essa foto é da estação de trem de Keidânia, a última foto que eles viram, a última imagem de Keidânia da história da minha família. E a próxima imagem, que inclusive está dentro do meu trabalho, eu fiz uma longa pesquisa para realizar esse trabalho, é a estação de trem de Quatro Irmãos, e essa é uma pequena foto do trem que tinha em Quatro Irmãos. Essa história toda começou porque o meu tio era o único sobrevivente da família, ele era irmão gêmeo do meu pai, e eu estava com uma viagem programada para visitar minha irmã, que mora em Hamburgo, que é próximo da Lituânia. Então, nós tentamos marcar uma viagem para a gente ir para lá. Nessa viagem, eu comecei a pesquisar sobre Keidânia e comecei a descobrir toda essa história, que na realidade a minha família morreu no Holocausto, mas não da maneira que se imaginava, nos campos de concentração alemães e coisa desse tipo. Não, foram fuzilados pelos fascistas lituanos, por aqueles que odiavam os judeus, por não se sabe qual a razão. Isso me tocou muito e me lembrou de um fato que já naquele período, era 1997, em 1967, 30 anos antes, eu tinha entrado num festival de música estudantil com uma canção que eu fiz representando o colégio israelita, concorrendo nesse festival. E a música foi um sucesso, o público estava adorando a música, era uma das que estava competindo, era a favorita. Saiu até no jornal que a música era a favorita. Só que eu ganhei o 5º lugar. E o jurado foi vaiado por conta disso, né? O que eu fiquei contente, porque pelo menos eu não fui vaiado, foram eles. Com isso foi uma forma de elogio à minha música. E eu descobri daí, inclusive isso também saiu no jornal, que essa música não ganhou o 1º lugar, ou 2º, ou 3º, um lugar melhor, porque ela não era uma música brasileira, ela tinha influência judaica. Então, influência judaica, a música tinha muita influência, era do Chico Buarque. E naquele momento, em 97, eu pensei, então eu tenho um pé na música judaica sem saber. Se eles disseram isso, eu vou em busca da minha originalidade, da minha origem musical também. Porque meu pai e meu tio tocavam banjo, bandolim e violão, cantando canções Yiddish, canções em polonês, em russo, canções judaicas. E eu me dei conta que sim, nós vivíamos dentro de uma casa com canções judaicas. E eu fui em busca dessa canção, tentando misturar e contando a minha história pessoal, dessa saga da família, misturando a música judaica, a música klezmer especificamente, com a influência latino-americana que existe muito forte dentro do Rio Grande do Sul, que nós somos quase que um estado espanhol, quase, de origem espanhola, né? Foi aqui que houve as guerras de separação, a Tordesilhas passava em cima do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz essa mistura, que era da música judaica com a música brasileira do Sul. E saiu esse trabalho, ganhei o prêmio, olha só, dessa vez eu ganhei o prêmio Itaú Cultural de Os Novos Rumos da Música Brasileira, tocando música judaica. Queria dizer que lá em Genebra eu descobri que existia um desconhecimento na Lituânia da influência judaica e que havia uma comunidade judaica muito importante na Lituânia.
e a gente sabia, porque eu também, essa minha pesquisa sobre as origens minhas veio também por um outro momento. Eu fui para os Estados Unidos, onde a metade da minha família foi para os Estados Unidos, né? O meu nome é Levitonas, origem por influência, quer dizer, todo sobrenome lituano tem Onas no final. E como a minha família é levita, eles botaram Onas. Uma parte da minha família que foi para os Estados Unidos colocou Leviton, com O-N. E nós, no Brasil, ficamos com Levitan, né? Que falavam sobre os rabinos e sobre a Lituânia, a importância da Lituânia no judaísmo mundial, assim como cultura, né? Lá o Gaon de Vilna e toda essa história, uma forte e importante comunidade religiosa que tinha na Lituânia, que, por outro lado, era muito contrária aos movimentos racídicos e etc. e tal, mas que hoje em dia está tudo mais conciliado, né? Bom, só para retomar, esse encontro que eu fui para Genebra me levou a voltar para Queidânia, já com o meu filho, e nós fomos até lá, e nessa minha ida para lá, junto com os músicos judeus que eu conheci nos Estados Unidos, como Frank London, que me fez entrar em contato com os músicos lá da região que estavam montando festivais de música klezmer, tanto na Lituânia, quanto na Suíça, quanto na Polônia. E aí eles me fizeram, eu entrei em contato com artistas e com o pessoal da cultura lá da Lituânia, e tive a oportunidade de, então, ir para Queidânia, e tive a oportunidade de tocar na sinagoga da minha família, da sinagoga onde meu avô, meu bisavô, fiquei sabendo através da pesquisa que meu irmão fez, que a nossa família provavelmente tem, desde 1700 e alguma coisa, vinha de Queidânia, da Lituânia. Então, a nossa família tem uma história muito grande dentro da Lituânia. E aí nós fomos para esse lugar. E esse lugar, fiquei fascinado pelo que eu vi lá. A sinagoga está novinha e virou um centro cultural ecumênico. Como não existe judeus mais lá, a Lituânia, fiquei sabendo depois que 96% da população judaica foi exterminada na Lituânia. Praticamente, eu até inclusive encontrei um judeu que não era de Queidânia, era de Kaunas, que estava visitando, e a gente conversou sobre isso. E eu tive essa oportunidade, e a comunidade local promoveu um encontro comigo, onde eu pude tocar as minhas canções, que era esse o meu objetivo. Eu queria cantar as minhas canções para os meus mortos, né, que estavam lá abandonados e que, na realidade, pela história toda, foram enterrados numa vala comum. Só que nesse período, coincidentemente, houve um movimento de resgate e, ao mesmo tempo, de homenagem. E foi inaugurado sobre o lugar onde foram enterrada essa população, onde tem parte da minha família lá enterrada. Eles fizeram um monumento, inclusive estão com todos os nomes dos levitonas lá, dos que ficaram por lá. E nessa oportunidade eu pude, com meu filho lá me acompanhando, cantar as minhas canções para eles, como que fosse assim tipo de um Kadesh, uma canção que pudesse acalmar minha alma e a alma de todos os meus antepassados, né? E que levasse também essa história para os meus descendentes também, que a nossa história não se esgota aqui. Ganhei um prêmio, que eu não falei para vocês, que foi muito importante para mim, da Unesco, o único CD do mundo em que tem um prêmio, um apoio institucional da Unesco, em função de ser um trabalho contra o xenofobismo. Porque, de certa maneira, eu falo aqui nesse trabalho que não só o Holocausto judaico que aconteceu no século XX, mas também o Holocausto guarani, que foi também por conta dessas absurdas, né, as ambições imperialistas, né, entre o Império Espanhol e o português, eles fizeram uma confusão e mataram muitos
guaranis foram mortos. E, de certa forma, eu quis colocar na minha música esse choro, essa melancolia, essa tristeza do índio guarani e a nossa também, a nossa tristeza e melancolia da nossa cultura judaica. Porque tem um amigo meu muito querido e um grande compositor daqui, o Vitor Ramil, que disse uma vez para mim, comentando: todos nós temos uma milonga, nós gaúchos temos a nossa milonga. E eu pensei comigo mesmo, a minha é uma longa milonga. Então, por isso que se chama Minha Longa Milonga, que é essa tristeza que vem dessa histórica perseguição à nossa cultura e ao nosso povo, que se mantém sempre em pé, porque aí está o mistério da nossa cultura. E eu vou terminar com a última canção que eu fiz, que é uma canção que eu fiz em homenagem aos meus pais, que na realidade não é meu pai, é meu pai e meu tio, irmão gêmeo dele, e também a minha mãe, mas os pais entravam como eles, que eu fiz e concluí junto com o Nico Nikolaevski, que eu considero uma canção, bom, reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira, tocar bandolim, violino, oi, 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 a noite inteira. Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira, tocar bandolim, violino, oi, 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 a noite inteira. Não dá pra adivinhar, não se pode saber aonde vamos estar na hora do amanhecer, quando o dia clarear, o que vai acontecer, com as voltas que o mundo dá, aonde estará você? Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira, tocar bandolim, violino, oi, 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 a noite inteira. Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira, tocar bandolim, violino, oi, 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 a noite inteira. Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira, tocar bandolim, violino, oi, 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 a noite inteira. Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira, por uma noite...